Eu sou Milona von Habsburg. Nasci na família dos Habsburg de linha húngara. Eles eram imperadores e tinham também um império. E eu nasci nesta família, uma família católica. Cresci num ambiente católico e assim, ao mesmo tempo, como durante toda a vida, fui exposta ao doce mundo. Porém, se você nasceu numa família deste gênero, então você pertence à nobreza e esse é o significado de tudo isto. As pessoas que vivem nos castelos, as pessoas que vivem no bem-estar. Eu frequentei a escola primária na Suíça, o ensino médio na Alemanha e depois me formei na Inglaterra. Eu saía muito. Eu sempre gostei muito das pessoas. E eu tive sorte porque os meus pais me deram a graça de conhecer pessoas dos mais diversos ambientes. Naturalmente, tinha um relacionamento de parentesco com aqueles que vivem nos castelos de verdade, alguns dos quais eram de propriedade de reis, os quais governavam com responsabilidade. Encontrava pessoas com vários títulos honoríficos que levavam uma vida dura, às vezes com excessos no álcool e na droga. Alguns dos meus amigos hoje nem estão vivos mais. Por outro lado, a gente se divertia muito. Eu gostava de sair, me agradavam os vestidos, as joias, e tudo isso eu achava muito belo. Porém, depois de um tempo, tudo isso me deixava um sentido de vazio. Era difícil estabelecer uma relação sincera com as pessoas, pois, como se sabe, a vida reserva sempre incógnitas, mesmo se, àquela altura, a vida parecia uma coisa belíssima. Andávamos muito, íamos a Mônaco, Marbella, a Portugal. Estivemos nos países mais belos, nos lugares mais belos. Eu poderei descrever a beleza desses lugares, mas não importa. Esses países são conhecidos de todas as pessoas onde íamos e onde pode-se sair ainda hoje. Tudo era muito belo, mas ao mesmo tempo era vazio. Eu senti este vazio, embora não soubesse que vazio era esse. Porque, tendo sentido que em algum lugar dentro de mim tinha esse vazio, não sabia onde procurar. Ou então, eu procurava sempre no lugar errado. Depois disso, eu até me apaixonei, bebia muito, provei também das drogas. Mas também atrás disso tudo não tinha nada. 14 anos atrás, mais ou menos, eu pensei, se Jesus não existiu, então tudo isso tem um sentido. Mas, se Jesus existiu, então tudo isso que eu vivo está errado. Como saber onde está a verdade? E este era um fio condutor na minha vida. Mas, apesar desta percepção interior, continuei com as minhas viagens nos diversos países, fazendo muitas coisas fúteis. Em meio a todas essas perguntas e acontecimentos que acabaram se sucedendo na minha vida, eu estava na casa do meu avô para as festas de Natal. Ele vivia numa bela casa, um antigo convento, um castelo. Toda a família estava reunida para as festas. Justo nesta casa, durante essas festas, vi um pequeno artigo preto e branco cortado de um jornal. Naquele artigo, que falava da então Iugoslávia, onde 6 meninos teriam visto a Mãe de Deus. E eu disse a mim mesma, não, eu não acredito nisso, ponto final. E coloquei ele do lado. Teria uma festa em seguida em Munique, na Alemanha, da qual participavam muitas pessoas importantes com longos vestidos de seda e fraques. Uma festa normal organizada em prol da Caritas. Teria sido somente uma cerimônia a mais, como tantas outras. Eu me recordo bem de ter dentro de mim aquele fogo misterioso que me dizia, ela está lá, eu devo ir lá. Falando com um amigo meu que estava sentado diante de mim com smoking e gravata, falei-lhe que deveríamos ir a Medjugorje. Um mês depois, exatamente no 3º aniversário das aparições, eu parti. Chegamos com aquele ônibus diante da igreja e estávamos cheios de piedade e alegres. Saindo do ônibus, a primeira coisa que senti foi um grande silêncio e uma sensação de paz inacreditável.
A igreja estava diante de nós, e em volta da igreja tinha muitas mulheres vestidas de preto, ajoelhadas num silêncio inacreditável. Entramos na igreja e, naquele preciso momento, senti uma força que me fazia ajoelhar. Sentia paz dentro de mim, só existia paz. Naquele momento, vi os meninos saírem de uma porta à direita do altar. Rezavam, dizendo algumas coisas numa língua para mim desconhecida. Eu conseguia sentir a força, via os meninos, lá havia oração. Nós chegamos exatamente no momento da aparição. Logo cedo, na manhã do dia seguinte, nós subimos o Križevák. Os meus amigos caminhavam muito mais rápido do que eu. Chegou um momento no qual eu já não conseguia mais subir. A minha vida parecia imensamente dura, como se viver fosse um grande peso. Eu me sentei entre a terceira e a quarta estação da Via Sacra. Olhei lá embaixo no vale. Era tudo vazio e silencioso. E no meio do vale tinha somente uma pequena igreja. E naquele momento a paz se tornou viva. Eu podia perceber uma presença sobrenatural de alguma coisa, de alguém que estava lá. Hoje, já com a distância de alguns anos, posso dizer que aquela era a presença de uma mulher. E tenho certeza que era a Mãe de Deus, a qual se manifestou, me fazendo 3 perguntas. Eu não escutava essas perguntas com os meus ouvidos, mas essas perguntas eu podia sentir ecoando dentro de mim. Com aquelas 3 perguntas, eu podia dar uma resposta concreta para tudo aquilo que eu tinha procurado durante toda a minha vida. A primeira pergunta foi: se tudo isso é verdadeiro, a sua presença, as aparições, a graça, como você pode se chamar cristã? Desde sempre pensei que era uma boa cristã, mas naquele momento eu compreendi de nunca ter entendido o verdadeiro significado do que é ser uma verdadeira cristã. A segunda pergunta foi: se tudo isso é verdadeiro, quem é então aquele Deus que você defende, que sempre acreditou? Aquele Deus, quem era? Eu dizia sempre que acreditava nele, mas quem era aquele Deus? Porque se eu digo que eu acredito nele e não conheço, então tudo aquilo era engano. A terceira pergunta foi: existe verdadeiramente esse Deus? Essa pergunta já existia na minha vida passada, mas eu nunca tinha feito essa pergunta a mim mesma. Talvez outras pessoas se fizessem, mas para mim era normal considerar que Deus existisse. Mas este Deus que agora está aqui, existe verdadeiramente? Este parece ser um novo Deus. E aquele Deus que eu conhecia parece que não existe mais. Talvez aquele fosse o Deus da moral, o Deus dos livros. E neste momento existia um Deus completamente vivo. Ele me viu e viu a minha vida como um filme, mas sem me condenar, sem criticar, gentil, cheio de amor e claro. Sem luzinhas, nem superficialmente, e agora toda a minha vida estava diante de mim. Este Deus era novo e ele queria uma resposta de mim. Ele queria a mim completamente. Ninguém me olhou assim. Ninguém como ele me olhara sem expectativas, somente com amor. A única expectativa era um olhar cheio de amor, e eu podia respondê-lo porque não era um olhar crítico, de objeção, um olhar que me dissesse: seja diferente, você está errada. Não, ali tinha algo de completamente diferente, e eu havia sido completamente aceita por ele. Dentro de mim estava florescendo. Depois de um pouco, sentindo ainda aquela presença, eu vi a igreja diante de mim. Naquele momento não existia mais o teto da igreja. Era uma igreja sem teto. Uma luz inacreditável entre o céu e a igreja. Uma luz que se movia para cima e para baixo. Aquela luz era uma forma de união que unia a igreja ao céu. No interior da igreja não se podia ver nada e depois aquela visão desapareceu. Naquele momento, eu vi chegar um homem velho de baixa estatura. Depois eu percebi que se tratava de um sacerdote holandês vindo da Islândia. Ele era um pouco velho, um pouco baixo, enquanto eu era jovem e alta, mas eu não tinha mais força. Senti que precisava da ajuda deste homem velho e eu lhe disse: por favor, o senhor pode me ajudar a subir a montanha? Sozinho eu não consigo mais. Eu devo me confessar lá em cima. E então eu subi com ele até chegar lá em cima. E eu me confessei:
Mas não foi uma confissão como outras confissões que eu fiz, de um pecado e blá, 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 blá. E a longa lista de pecados. Foi como chegar em casa, como se de repente tudo se tornava bem claro. Todos os espinhos se abriram e tudo saía para fora, desde a infância até aquele momento. Todas as tristezas, as desilusões, saudade, tudo eu estava tirando para fora, porque finalmente eu tinha chegado à minha meta. Depois da confissão desci e eu era uma outra pessoa. Uma vida nova era começada para mim. Wo mir eine italienische Pilgerin einfach die Sonne zeigte. Und ich schaute hin und ich konnte in die Sonne schauen, was ich nie kann, ja. A minha experiência interior foi confirmada com duas provas exteriores. Eu já tinha batido em muitas portas, mas ao final eu pude perceber que tudo poderia ser colocado de lado. Eu vi uma cruz no Križevák, a qual tinha se tornado completamente branca. Debaixo daquela cruz tinha uma bola de ouro luminosa. A cruz parecia girar sobre si mesma. Sim, ela girava. A bola de ouro sobre a cruz resplandecia, parecia viva, e para mim foi como um calmante, como um pequeno selo sobre o meu coração. A segunda coisa foi o sol, na parte da tarde. Uma peregrina italiana me mostrou o sol. Eu pude olhar o sol e pude ver uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Era como se tivesse uma chapa de ferro redonda diante do sol, de onde se podia ver todas as cores do arco-íris. O sol ficava pulsando. De repente ele se aproximava, de repente ele se afastava. Depois ele se aproximava de novo. Também tudo isso foi muito silencioso e deixou o segundo selo sobre o meu coração. E assim eu fiquei certa de que tudo aquilo que eu vivi dentro de mim era verdadeiro. Depois eu voltei a casa e entendi que para mim tinha começado uma nova vida. Nosso Deus me separou camada por camada para poder me libertar da angústia e da aflição. Por exemplo, me agradava sair e encontrar muita gente, ter muitos vestidos. Eu tinha que largar tudo isso para aprender o que é o amor de Deus, o que é o sentido da vida.